Olá pessoal, meu nome é Vanessa, bem-vindos ao Além do 3D. Hoje eu tô aqui para falar um pouco sobre o momento do despertar espiritual e como isso pode ser difícil para a gente conseguir entender e conseguir caminhar nessa evolução espiritual no momento em que a gente tem o despertar espiritual. Depois que a gente se desprende daquelas cordinhas que estavam nos prendendo, então os medos, as pré-programações, todas aquelas falsas ideias que são embutidas na nossa cabeça para que a gente siga um único caminho, ainda assim a gente tem nossos desafios. Então, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre os desafios que a gente lida depois que a gente corta as cordinhas. Quando a gente tem esse despertar espiritual, a gente, a princípio, se sente muito vivo, muito conectado com o universo, com um plano maior, um plano superior. E aí a gente acaba entendendo que existe realmente algo além dessa matéria que a gente vive. Só que existem momentos no despertar espiritual em que parece que a gente tá travado, parece que a gente tá sem rumo, parece que a gente não tá conseguindo enxergar o caminho que a gente quer tomar. É comum existir essa insegurança, essa confusão quando a gente se lança para esse despertar espiritual, quando a gente se lança para encontrar a nossa verdadeira essência. Porque no momento em que a gente se desliga daquilo que a gente era, então quando a gente se desliga daquelas cordas que nos prendiam, o medo, as pré-programações que a gente vinha desde a nossa infância, tudo o que a gente conhecia como eu acaba sendo deixado para trás. Então é como se a gente renascesse e se entendesse como um novo indivíduo. E isso pode parecer muito assustador e muito difícil às vezes, porque a gente acaba não conseguindo, às vezes, se conectar com tudo que está ao nosso redor, porque tudo que está ao nosso redor faz parte do que já foi pra gente, daquela pessoa que a gente era. Então, é um momento em que a gente acaba se redescobrindo e tentando entender como que essa nova visão que a gente traz vai se manifestar aqui nesse plano, porque sim, essa visão ela acaba se manifestando, só que a gente tem que entender que tudo que a gente viveu já não vai ser mais a mesma coisa. Então a gente não pode se basear naquilo que a gente já viveu. E eu tava nessa indagação, eu tava nesse momento em que eu já não tava entendendo o meu caminho, porque tudo o que eu vivi, tudo que eu conheci até então, eu deixei pra trás. E é o que eu quero, é o que eu escolhi. Só que nesse momento eu tô vivendo uma outra fase onde eu desconheço tudo o que eu tô fazendo, que eu tô vivendo aqui. Então eu larguei o emprego que eu tinha, eu larguei um relacionamento que eu tinha, eu larguei toda uma vida que eu tinha e eu me lancei para uma nova vida, uma nova experiência. E isso tá sendo um pouco confuso para mim. E aí eu tava nessa indagação na hora de dormir, pensando, nossa, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu tô aqui, né? E aí, quando eu acordei, me veio uma frase na cabeça logo no momento em que eu acordei, que foi Give them all. Eu não entendi a frase, eu fui tomar café, fui fazer as minhas coisas. E aí depois eu cheguei a perguntar para Deus, Deus, me ajuda, me dá uma luz, me mostra alguma coisa do que tá acontecendo, né?
E aí, de novo, veio essa frase, give them all. E aí eu resolvi procurar no Google, né? Porque eu não tava entendendo e tudo que a gente não entende, a gente vai lá no Google e procura. Aí acabou que eu achei uma letra gospel de uma música chamada Give Them All to Jesus. E então eu ouvi a música, eu ouvi a letra, e aí eu realmente entendi o que Deus estava querendo me falar. Então, é assim, nós, ao longo da nossa vida, temos nossa bagagem para carregar. E a gente tem nossas preocupações, a gente tem nossos fardos na questão de traumas, de medos, de anseios, de esperança até. Então, tudo isso acaba enchendo a nossa cabeça de preocupações, de coisas que, na verdade, não precisam fazer parte da nossa vida. E aí eu entendi que era a hora em que eu tinha que dar esses sentimentos, dar essas angústias, esses anseios, essas preocupações para Jesus. Eu entendi que sozinha eu poderia até carregar esse fardo, eu poderia levar comigo essas indagações, essas preocupações, esses anseios, mas ficaria muito mais fácil se eu entregasse isso para Jesus e ele carregasse esse fardo para mim. Então, eu pedi então para Deus e para Jesus. Então, eu quis me libertar desse fardo que eu tava carregando. E então eu comecei a me sentir mais leve, eu comecei a me sentir um pouco mais clara do que eu tô fazendo, do que tá acontecendo na minha vida. E isso é uma coisa que acontece com as pessoas em geral. Muitas vezes nós carregamos um fardo muito grande que às vezes a gente não precisa carregar esse fardo. A gente é ensinado que a gente precisa aguentar tudo e a qualquer custo. E isso, na verdade, só faz a gente se sentir menor, incapaz, porque a gente vai carregando todas essas bagagens, todas essas coisas que fazem a gente se oprimir, e chega uma hora que a gente não consegue mais. Aí a gente acaba expressando tristeza, mau humor, pessimismo, e a gente acaba emanando essa energia de uma forma negativa, porque aquilo que tá pesando pra gente, a gente vai botar pra fora de alguma forma, porque a gente não consegue realmente carregar esse peso sem emanar alguma energia. Então, quando a gente carrega todo esse peso sozinhos, a gente acaba se tornando pessoas amargas, pessoas mal-humoradas, pessimistas. E isso se reflete nos nossos relacionamentos. Então, se eu tô aqui com o meu fardo para carregar e eu quero dividir esse fardo, por exemplo, com o meu parceiro, eu acabo emanando mau humor, raiva, pessimismo. Por quê? Porque eu quero que ele carregue o meu fardo. Só que ele tem o próprio fardo para carregar. Então, nenhum dos dois vai conseguir carregar o fardo um do outro. Isso não existe.
A única forma da gente realmente deixar esse fardo mais leve é entregando esse fardo para Jesus Cristo. É a única forma da gente realmente viver uma vida mais plena, uma vida mais leve, uma vida mais calma, sem essas angústias para atrapalhar a gente, porque nosso parceiro, ele é a alma como a gente, ele tá aqui passando pelas coisas dele, ele tá aqui passando pelos problemas deles, pelas dificuldades dele, porque todos nós trazemos uma bagagem desde o momento em que a gente nasce, na verdade até antes, mas eu não vou entrar nesse tópico hoje. Então, nós temos como alma nossa bagagem que não é leve, e a gente traz essa bagagem ao longo da nossa vida. E se a gente quiser dividir essa bagagem com qualquer outro aqui que a gente encontra no meio do caminho, a gente vai dar com a cara no muro, porque essa outra pessoa também tem esse fardo dela para carregar. Então, ninguém vai conseguir carregar o fardo um do outro. Nós temos que ter essa empatia de entender isso, entender que o outro não é responsável pelo nosso fardo, mas que nós não estamos sozinhos de qualquer forma. Nós podemos contar com Deus. E é nessas horas em que a gente precisa admitir que nós somos pequenos, nós temos nossas fraquezas, mas se a gente se apoia em Deus, Ele é aquele que vai nos dar a força, Ele é aquele que vai nos dar a luz, a esperança, Ele é aquele que vai realmente mostrar o amor. E aí a gente consegue emanar toda essa esperança, essa luz, esse amor para as outras pessoas. Então, não esperem que o seu parceiro, sua mãe, seu amigo ou qualquer outra pessoa vá realmente carregar esse fardo para você. Não significa que você não pode conversar, trocar ideias e opiniões a respeito das coisas que você tem dentro de si, que você precisa desabafar, mas tem que entender que não vai ser a outra pessoa que vai resolver esse problema para você. Cada um é responsável pela própria bagagem, pelo próprio fardo. Então, a gente tem várias formas de carregar nossa bagagem, mas nós temos que lembrar que é a nossa bagagem, não é a do outro. E aí eu vou falar um pouco sobre como eu lidei com a minha bagagem. Na hipnoterapia, eu descobri um fardo muito grande que eu estava carregando desde a minha infância. E na hipnoterapia, nós fizemos o trabalho de ressignificação daquele fato. Então, na hipnoterapia, nós não nos concentramos no que aconteceu, mas nós nos concentramos naquilo que a gente traz para o presente. O que significa isso? Pode acontecer traumas ao longo da nossa vida, só que cada um interpreta isso de uma forma diferente, ou seja, cada um sente isso de uma forma diferente e carrega isso de uma forma diferente ao longo da vida. Por exemplo, uma pessoa que sofre um trauma de abuso. Eu vi na Oprah uma mulher chamada Trude, alguma coisa, agora eu não me lembro o sobrenome dela, que ela sofreu abuso desde os 2 anos de idade. E aí acontece que por causa disso ela teve problemas de dissociação de personalidade e ela criou 92 personalidades diferentes. Por que isso acontece? Porque no momento do trauma, essas personalidades foram sendo criadas e aí essas personalidades protegeram a
principal personalidade dela, ou seja, protegeu a ela. Então ela não tem acesso a essas memórias, ela não tem acesso a essa dor que ela sentiu, porque a personalidade foi dividida. Então essa parte dessa memória, ela acabou sendo guardada por outra personalidade. Então esse é um mecanismo de proteção que o nosso subconsciente ele faz para que a gente consiga passar por essas situações, mas ainda assim continuar, viver. E foi isso que o subconsciente dela fez. Ele protegeu ela, só que em consequência criou-se 92 personalidades diferentes. Então ela, por mais que tenha sobrevivido, tenha tido uma vida, ela teve filha e tal, ainda assim ela teve esse problema de conviver com essas 92 personalidades. Então nós temos formas de encarar os traumas diferentes. Então nem sempre uma situação que uma pessoa passa, a outra pessoa vai passar e vai acontecer as mesmas coisas, porque a gente tem formas diferentes de interpretar e de encarar situações. Porém, a gente tem que entender que todo mundo traz um fardo, todo mundo carrega um fardo, e independente do peso que esse fardo ele é o peso que aquela pessoa tá carregando. Então, às vezes a gente subestima a outra pessoa, achando que o nosso fardo é mais pesado que o da outra. E às vezes acontece de serem a mesma coisa e a pessoa não tá nem sabendo, né? Então, na hipnoterapia é trabalhada a ressignificação. O que significa essa ressignificação? Na hipnoterapia a gente separa aquilo que é passado daquilo que a gente traz com a gente. Então, nós meio que fazemos esse trabalho que o subconsciente daquela mulher que sofreu abuso fez de dividir personalidades para que ela conseguisse continuar a vida dela, mas na hipnoterapia, então, a gente acaba deixando o passado no passado e o que vem pra gente é simplesmente o que a gente é hoje, da forma como a gente é e a forma como a gente quer ser. E isso acaba nos libertando, porque a gente meio que entende que a gente é o que a gente é e a gente tem escolhas do que a gente pode ser, do que a gente pode viver. Então, quando eu fiz a hipnoterapia, foi um momento em que me trouxe muita liberdade, porque eu me libertei daquilo que aconteceu no passado e eu acabei entendendo que eu sou o que eu sou hoje. Eu tenho essa mentalidade de hoje, eu tenho essa consciência de hoje e é isso que importa. E é dessa forma que eu quero viver. Então, me veio essa música Freedom do Kygo e eu ouvi bastante ela durante esse tempo que eu fiz a hipnoterapia e eu realmente estava me sentindo como se eu pudesse fazer qualquer coisa, como se eu realmente estivesse livre, como se eu realmente tivesse escolhas. Porque, na verdade, a gente sempre tem escolhas, só que as nossas pré-programações e os nossos medos e anseios fazem a gente pensar que a gente não tem escolha, que a vida é assim, a vida tem que ser assim, a vida tem que ser da forma como ela é. E, na verdade, não é bem assim. Nós temos escolhas, só que as nossas escolhas estão sempre baseadas naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente pensa que é bom ou que é real pra gente. Então, às vezes a gente é guiado pelos medos, pelas angústias, a gente é guiado pela bagagem que a gente traz, então, essa é a bagagem que veio na mensagem que era para eu entregar para Jesus. E agora a gente está nesse momento
de entregar a bagagem para Jesus. E eu tô no meu processo de despertar espiritual. Eu sei que a vida é uma escola, então eu não vou parar de aprender sobre mim mesma, sobre a vida, sobre o amor, sobre as coisas que estão ao meu redor, porque é esse o sentido da vida aqui. A gente tá aqui para aprender, a gente tá aqui para olhar as pessoas de uma forma diferente, de uma forma com mais empatia. A gente tá aqui para entender tudo que tá ao nosso redor e o porquê tudo tá ao nosso redor, o porquê que a gente tá aqui. E a gente tem essas influências o tempo inteiro, mas tá tudo bem, porque no final nós podemos escolher entregar esse fardo para Jesus Cristo. Não vai entregar para o próximo, porque o próximo ele tá com o fardo dele ali para carregar, ele não vai conseguir carregar mais um fardo. Então, gente, é isso que eu queria passar para vocês hoje. Lembrando que eu não quero influenciar ninguém a seguir nenhuma religião, a seguir nenhuma crença, nada que não ressoe com a sua verdade. Então, essa é a minha verdade, esse é o meu ponto de vista hoje. Tudo pode mudar, as coisas estão sempre mudando, a gente está sempre evoluindo e crescendo. Então, não coloquem isso como uma coisa fixa, não coloquem isso como se fosse a verdade absoluta. É só o meu ponto de vista, é só o que eu acredito e o que eu penso. Se vocês têm alguma dúvida, algum comentário, alguma questão, coloca nos comentários abaixo. Se vocês gostaram, não deixe de clicar no joinha e não deixe de se inscrever no nosso canal. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau!